Oi, gente, tudo bem? Eu queria muito gravar esse estilo de vídeo, tipo um podcast. Eu acho muito legal. Eu estou viciada na Madeline Argy e na Emma Chamberlain. Eu amo os podcasts delas. Eu queria muito gravar esse tipo de vídeo porque eu acho muito incrível as pessoas simplesmente conversando com a câmera. E eu vou falar qualquer coisa que vier na minha cabeça. Eu tava falando sobre amizades e sobre saúde mental e sobre como esse ano essas coisas me afetaram muito. Tipo assim, quando você começa a pensar sobre amizade, você tem que ter noção de que você tá falando de pelo menos duas pessoas, dois indivíduos, né, no caso, pra ser mais específica, dois indivíduos que você tem compatibilidade, porque se é seu amigo tem que ter pelo menos alguma coisa em comum. Eu acho muito difícil de ter uma amizade que as pessoas não têm nada em comum, mas existe, obviamente. Mas geralmente você é amigo com pessoas que pensam do mesmo jeito que você ou que gostam das mesmas coisas, gostam da mesma música, de mesmas séries, não sei. Esse ano, pra mim, tiveram episódios que me afetaram bastante sobre amizades. Desde sempre o tópico amizade foi mais sensível pra mim, porque eu já passei por situações bem complicadas. Tiveram amizades que se afastaram, tiveram pessoas que eu achava que a amizade ia ser pra sempre, ia durar pra sempre e não durou. Tipo, esse ano tiveram amizades que eu achei que ia ser pra sempre, como tiveram amizades também que eu me afastei e depois voltei a falar com a pessoa. E hoje em dia a gente é amiga e eu sou muito feliz. E eu acho uma coisa muito boa é de você encontrar um equilíbrio, porque tudo tem que ter equilíbrio na vida, né? Nada em excesso é bom, o excesso da falta também não é bom. Eu acho que eu tenho algumas amizades na minha vida que eu acho que realmente vão ser pra sempre. Eu posso estar sendo bem iludida agora, mas tem amizades na minha vida que eu acho que vão durar pra sempre, porque sempre foi uma coisa muito leve, sabe? Eu acho que é isso, entendeu? Eu acho que você tem que viver de uma maneira bem leve, porque você não pode levar tudo a sério, você não pode levar tudo pro coração. Sempre fui uma pessoa que. Eu sou muito emocional, eu diria, eu não sou uma pessoa muito emotiva. Eu tava falando no outro vídeo, né, que eu gravei e acabei apagando, que eu sou uma pessoa muito emocional, porque eu levo as coisas pro coração, mas eu não externalizo elas. Não sou uma pessoa, tipo, que chora por tudo. Eu sou uma pessoa que fica pensando na mesma coisa horas e horas, dias e dias. Tem pessoas na minha vida, tem amizades que já passaram pela minha vida que praticamente eu penso nessa pessoa todos os dias e eu penso sobre o que poderia ter acontecido se eu não tivesse parado de ser amiga dessa pessoa ou se o que aconteceu não tivesse acontecido. E eu acho que assim, foram pessoas que passaram pela minha vida e eu acho que tudo na nossa vida, podendo ser bom, podendo ser péssimo, horrível, ruim, vai fazer com que a gente pense de uma maneira diferente e que você tem que tirar alguma coisa boa disso. Tipo, quando coisas ruins acontecem na nossa vida, eu acho que a gente tem que aprender alguma coisa com elas, porque senão você vai ser uma pessoa miserável pro resto da sua vida. Você nunca vai ter alguma coisa boa, porque nem sempre, a maioria das vezes, a vida vai só te esculachar, entendeu? Eu acho que a gente passa por momentos muito ruins. Esse ano foi um ano bem difícil pra mim. Eu não vou entrar muito nesse assunto, mas eu tive que aprender a lidar com sentimentos e com pessoas e com coisas que passaram na minha vida e eu tive que aprender a lidar comigo mesma e eu tive que pensar de maneiras diferentes, porque senão eu ia ficar presa no mesmo ciclo de pensar e ficar. Eu ia ficar maluca, entendeu? Eu acho que a gente tem que tirar alguma coisa boa, algum aprendizado, alguma lição das coisas que a gente vive, mesmo sendo uma coisa péssima, entendeu? Porque você aprende que, tipo assim, às vezes não foi nem um erro seu, entendeu? Mas a maioria das vezes, quando é um erro seu, você aprende que você não tem que fazer isso. E, enfim, um tópico que eu tava falando também era sobre escola. E eu acho que eu tenho um pouquinho de autoridade pra falar disso, porque eu tô no meu último ano. Eu vou formar mês que vem. Falta menos de um mês pra eu formar. Falta 3 semanas pra eu formar, tipo, ter a formatura real. Porque a minha última semana de aula é semana que vem. Porque, gente, eu não aguento mais ir pra escola. Mas hoje em dia tá bem mais tranquilo, obviamente, porque eu tenho só 2 provas pra fazer no resto do ano. Ou seja, semana que vem eu tenho 2 provas, eu tenho 5 dias de aula ainda, né? Então, de aula a aula mesmo, tá? Não é tipo assim, ainda tenho uma semana pra passar, mas eu só tenho mais 5 dias que tem aula, sabe?
4 dias, na verdade, porque sexta-feira não tem aula. Enfim, quer dizer, eu vou ter aula, mas eu não vou ter... Tem que sentar na cadeira e ficar escutando o professor falar sobre coisas. Enfim, sobre escola. Esse ano, a escola fez parte da minha vida de uma maneira não muito agradável. Eu tive problemas com a saúde mental, assim, que a escola piorou muito. Piorou muito, muito, muito. Eu não gosto nem de falar isso, eu não consigo, na verdade. Porque se eu falar, eu vou chorar, gente. Então, assim, eu prefiro não falar muito sobre. Quando eu conseguir falar melhor, eu conto essas histórias pra vocês. Mas foi basicamente... Tá sendo basicamente, né? Agora que tá acabando, graças a Deus, eu não preciso mais lidar com isso. Foi uma coisa que desde o começo do ano me afetou. Essa escola tava me deixando maluca, gente. Senão eu ia ficar piradinha na cabeça. Mas eu tive que aprender a lidar, entendeu? Foi uma coisa que eu acho que é muito válida. Você tem que aprender a lidar com as coisas, não tem jeito, sabe? Então você tem que aprender a lidar com as coisas. É difícil, mas é a vida, entendeu? Inclusive, esses dias pra trás eu tava conversando com os meus amigos e a gente acabou entrando no assunto de... E a gente entrou no assunto sobre ter que agradar todo mundo. E eu acho que também isso já foi uma coisa muito importante na minha vida. Não querer agradar todo mundo, mas querer me agradar, entendeu? Porque eu acho que eu sou a maior... Todo mundo fala isso, mas eu acho muito real, gente. Eu acho muito real que você é o seu maior crítico, sabe? Que você sempre vai ser o seu maior crítico, você sempre vai ser o seu maior julgador. Porque pra mim eu tenho que fazer tudo certo. Muitas vezes na minha vida, esse ano inclusive, de novo, foi um momento que eu passei, que eu tive que aprender. Eu não sou proibida, não é errado pedir ajuda, não é errado eu não consegui fazer tudo sozinha. Porque foi uma coisa na minha vida, gente, que eu sempre achei que eu deveria fazer tudo sozinha, que eu deveria passar por tudo sozinha, que eu ia dar conta, eu deveria dar conta, que é uma obrigação moral minha, fisiológica minha, conseguir fazer tudo sozinha, de conciliar tudo que eu preciso fazer. Tem vezes que você vai ter que pedir ajuda pra alguém, tem vezes que a ajuda não vai ser uma coisa prejudicial. Então, foi uma coisa que eu tive que aprender a lidar e pensar sobre como eu poderia... Eu esqueci sobre o que eu tava falando. Sobre querer agradar todo mundo, né? Só que eu tô falando sobre querer me agradar, sobre querer fazer tudo sozinha. É um assunto bem complicado, porque é um pensamento mais individual meu. Não sei se as pessoas passam exatamente por isso. É uma coisa que eu passei muito sobre identidade pessoal e essas coisas. Esse ano foi uma coisa que eu ainda tô tendo que trabalhar sobre, né? Mas eu acho que é uma constante evolução, entendeu? Você tem que trabalhar nisso e é basicamente isso. Eu não faço terapia, tá, gente? Enfim, gente, eu acho que é isso, viu? O vídeo tá ficando grande demais. Mas se vocês gostaram, comenta aí. E é isso. Gostaram do meu microfone? Gostaram? Quer dizer, isso aqui eu acho que ninguém vai gostar muito. Mas eu acho muito legal gravar no computador. São 1h13 da manhã e eu tô toda maquiada porque eu tava tirando foto, viu? Não sei se eu falei isso no começo do vídeo. Ou se eu falei no vídeo anterior que eu gravei, que eu fui e apaguei. Mas eu tava tirando foto, depois eu vou postar, viu? Sigam e vão curtir a foto, tá? É isso. Beijão.